Fala, massa atleticana, muito bom dia, meu querido, minha querida, torcedores do nosso galão. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos repercutir aqui mais informações do nosso galão. Temos aqui um corte do Esporte Agora. Quero deixar os créditos a Band Esportes, link na descrição do vídeo como créditos. Bora conferir aqui as informações do Galo, prováveis escalações. Hoje tem Galo em campo, meus amigos. Fluminense e Galo. O Galo precisa desses 3 pontos. Quero saber o seu palpite, deixa aqui nos comentários. Mas agora, sem enrolação, bora lá pro corte. No final do vídeo eu tô de volta pra gente debater sobre a possível escalação do nosso galão. Hora do jogo do Galo, porque amanhã também tem o time do São Paulo em campo que venceu na última rodada. Um fim de semana movimentado e importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro. O Galo, que vai até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense neste sábado às 6h30. O Atlético que tenta sua 4ª partida consecutiva sem ser vazado. A 3ª no Campeonato Brasileiro. Vem de uma vitória contra o Mirassol por 1-0 e o empate por 0-0 na terça-feira contra o Juventude em seus domínios. Para esse confronto no Rio de Janeiro, Jorge Sampaoli perdeu o Lianco, que vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo, mas ganha 4 reforços importantes. Goleiro Everson, zagueiro Júnior Alonso, lateral esquerdo Guilherme Arana, além do atacante Hulk. Com isso, ele pode mandar a campo um Galo com Everson, uma linha de 3 com Vitor Hugo, Ivan Roman e Júnior Alonso, o meio-campo com Alan Franco, Guilherme Arana fazendo a ala pela esquerda, Bernard, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, na frente o Rony ao lado do Hulk. Tá aí o Fluminense com problemas, desfalques, mas a boa notícia é que o Thiago Silva está de volta e o Samuel Xavier também. Acho que o Samuel Xavier é um dos grandes jogadores desse Fluminense. Muita gente pode não encher os olhos, mas é um dos grandes jogadores. Então, o retorno dos dois para o sistema defensivo é muito importante. Muito importante, são 2 jogadores de qualidade que somam muito pela experiência, pela maturidade que tem, pela consistência que dão à equipe do Fluminense. Agora, quem ganha com a saída do Lianco são os atacantes do Fluminense, né? Porque o que o Lianco chega forte, né? Pelo menos eles têm essa tranquilidade nesse jogo, que não terão Lianco com toda aquela sutileza dele pela frente. Vamos colocar na tela os prováveis? Porque o Galo vai ter bons reforços de volta, e como você falou, o Lianco é uma baixa. Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Meio-campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. E lá na frente, Serna, convocado para a seleção, com Canóbio e o Cano como a referência. O Galo do Sampaoli, Everson, 3 zagueiros, Vitor Hugo, Ivan Roman e Júnior Alonso também de volta ao time. Meio-campo, Alan Franco, Scarpa e Arana também de volta. E talvez ele surpreenda, Ivan, porque Igor Gomes e Bernard não é uma dupla comum, mas o Bernard foi bem esses dias com ele, marcou um gol decisivo, acho que está com moral com o professor. E no ataque, Rony e Hulk. O Hulk também não jogou a última partida e agora deve voltar e está precisando porque um jejum ali é incômodo. E o Hulk é aquele cara que faz diferença. Ele pode, às vezes, viver uma seca de gols ali, mas é um cara importante demais na frente, no ataque, bola parada. Ele é muito decisivo. Eu acho que formando a dupla ali com o Rony. O Bernard realmente ganhou um prestígiozinho a mais. Baixinho, fez gol de cabeça, então dá uma condição para ele de titular junto com o Igor Gomes ali. A volta do Arana também pelo lado esquerdo é muito importante, que é um jogador de muita qualidade. Claro que você perde, né, e brincadeiras à parte com o Lianco, você perde um zagueiro que é importante, um zagueiro que dá muita confiança, mas vai com 3 ali para tentar neutralizar um pouco esse time do Fluminense, que com o Canóbio, com o Serna, com o Cano, sempre são jogadores que dão trabalho. Eu estava pesquisando aqui, porque eu tinha lido isso. Você sabia que nos últimos 12 jogos do Atlético Mineiro, os atacantes não marcaram gols? Não sabia. 12 jogos de seca. A gente fala de atacantes. Sim. Meias não, porque o Bernardo marcou. E é um meio-campista. 12 jogos é muito tempo sem esses atacantes marcarem gols. E olha que, claro que o Coelho machucou, mas Hulk é bom jogador. Rony é bom jogador. Renier chegou com status. Biel. Então, esse time do Galo precisa correr também, porque está devendo futebol. Eu me lembro até que o Biel chegou a fazer um gol, mas foi anulado pela arbitragem. Então, é bastante tempo, é muito tempo.
E também o Biel também não emplacou, né? O Biel também estava muito próximo de vir para o Corinthians, tal, acabou indo para o Atlético, não emplacou. Mas eu acho que ainda é a melhor dupla ali, Rony e Hulk. Fluminense tem favorito, jogam no Maracanã. Eu acho que o Fluminense leva uma certa vantagem por jogar em casa. Com a volta do Thiago Silva, acho que ganha muito. Com o Samuel pelo lado direito também. E o fato de jogar em casa, e o Atlético ainda não é um time consistente, não é um time que está dando muito trabalho, acho que o Fluminense tem uma pequena vantagem. Fluminense de Luiz Ubeldia. E Luiz Ubeldia. Ainda não acostumei, mas é Luiz Ubeldia no comando do Fluminense. E temos aqui, meus amigos, mais pré-jogo do Galo com corte da Itatiaia. Também quero deixar aqui na descrição o link como créditos. Bora conferir na opinião dos comentaristas aqui se realmente aí vai ter essa dupla aí, Rony e Hulk, ou quem sabe aí Biel pode pintar ao lado do Hulk, né? Vamos conferir os comentários e as mudanças que o Sampaoli deve fazer para esse jogo. Bora lá. Edu Panzi, chega mais. Um abraço. Boa noite, Edu. Boa noite, Cirilo. Tudo bem? Tudo beleza. Edu, fim da rodada 26, vem aí a rodada 27. Daqui a pouquinho vamos comentar Flamengo e Cruzeiro. Mas amanhã um interessantíssimo Fluminense e Atlético, às 6h30, com transmissão da Itatiaia a partir de 5h05. O que você espera desse jogo, Edu? Cirilo, o Atlético ele tem dado algumas mostras de que tem melhorado, coletivamente tem funcionado melhor. Há um entendimento já, ainda pequeno, mas já existe, do que o Sampaoli pensa para a turma. A gente já consegue enxergar algumas individualidades entregando algo que há muito tempo não entregavam. Né? Jogadores que chegaram, não tinham decolado, não tinham jogado bem, muitos deles já sendo vistos de maneira errada assim, pelo torcedor, cara que chegou no início do ano, não jogava, encostado na reserva. De repente, com a chegada do Sampaoli, alguns desses atletas passaram a jogar, outros que já estavam melhoraram, ou seja, o coletivo já começa a dar indícios. Automaticamente, a parte individual começa a aparecer também. Isso é bom para o time, é bom para o Atlético. Agora, não dá para cravar que o Atlético melhorou e que daqui para frente vai ser diferente. Não, você precisa de uma sequência. O Atlético, ele fez um bom jogo contra o Mirassol, um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo de superação, de concentração. Depois, contra o Juventude, o resultado foi péssimo, mas o desempenho não foi ruim. O segundo tempo do Atlético foi bom, um segundo tempo que o Atlético produziu o suficiente para vencer e com folga o Juventude, mas pecou na incompetência dos atacantes. O time criou, mas não fez os seus gols. E agora o jogo contra o Fluminense é um adversário difícil, fora de casa, e que se o Atlético repetir o bom desempenho, e aí independentemente do resultado, é claro que nesse momento o resultado ele é fundamental pela posição do time na tabela, mas se repete um bom desempenho, aí já dá para começar a dizer que sim, que o Atlético já está mais com a cara do treinador, já virou uma página e que está mais encaixado. Então a gente espera para esse jogo contra o Fluminense a continuidade da melhora coletiva do Atlético. Porque você estando bem coletivamente, o seu time funcionando, uma hora ou outra vai bater vencendo o jogo, vai ter uma sequência e aí a tendência é que a coisa melhore. Coletivo ruim joga todo mundo para baixo, né? Coletivo bom, a tendência é que jogue as individualidades para cima mesmo. Cláudio Rezende, ao vivo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite também, Edu Panzi, a todos da turma do Bate-Bola. A delegação do Atlético chegando em instantes no hotel em Copacabana. O Rubem Júnior está lá acompanhando tudo. A gente vai trazer aqui a lista dos relacionados do Atlético. O time treinou pela manhã, Cirilo, na cidade do Galo. E o técnico Sampaoli fez aí os últimos ajustes para esse jogo contra o Fluminense amanhã, 6h30 da noite no Maracanã. Ele está buscando a primeira vitória no comando do Atlético, nessa segunda passagem do Sampaoli, como visitante. Até aqui foram 3 jogos como visitante, aquele da Copa do Brasil na estreia contra o Cruzeiro, derrota do Galo. Depois o empate com o Bolívar, lá em La Paz, na altitude, 2-2, o Galo chegou a fazer 2-0. E aí o Bolívar empatou. E o último jogo foi contra o Botafogo. Jogo ruim, né? Porque o Galo teve um jogador a mais durante o segundo tempo e perdeu mesmo assim por 1-0. Vai ser a última vez do Galo esse ano no Rio. E nas outras oportunidades o Galo venceu o Flamengo. Foi o grande jogo, quem sabe até aqui da temporada. Venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol do Coelho. Mas no Campeonato Brasileiro o Galo não venceu
jogando na Cidade Maravilhosa. Perdeu para o Flamengo 1-0 no jogo do Brasileirão, perdeu para o Botafogo, jogo que eu citei há pouco já com o Sampaoli, empatou contra o Vasco. O Galo fez um gol no primeiro minuto do jogo com o Gabriel Menino, depois o empate do Vasco. Para quem está no YouTube, a gente tem os relacionados do Atlético para esse jogo, Cirilo. São 23 jogadores, os goleiros Everson, Delfim e Robert. Para a zaga, Alonso, Ivan, Roman, Vitor Hugo e o Juan. A ausência do Lianco ali, porque está suspenso, não pode jogar. Tem o Arana, o Caio Paulista, o Natanael e o Saravia, opções às laterais. Para o meio campo, o Bernardo, o Fausto Vera, o Franco, o Gabriel Menino, o Igor Gomes e o Renier e o Scarpa. E os atacantes, Biel, Dudu, Rino e penso o Fogo, jogo que eu termino. A gente deve relacionados do Atlético para esse jogo, Cirilo. São 23 jogadores, os goleiros Everson, Delfim e Robert. Para a zaga, Alonso, Ivan, Roman, Vitor Hugo e o Juan. A ausência do Lianco ali, porque está suspenso, não pode jogar. Tem o Arana, o Caio Paulista, o Natanael e o Saravia, opções às laterais. Para o meio campo, o Bernardo, o Fausto Vera, o Franco, o Gabriel Menino, o Igor Gomes e o Renier e o Scarpa. E os atacantes, Biel, Dudu, Hulk, João Marcelo e Rony. São 23 jogadores relacionados para essa partida. O que a gente pode projetar de escalação, Cirilo, para esse jogo? Everson de volta no gol, não tem nenhuma dúvida, o titular da posição. O Ivan Roman deve ser mantido num trio de zaga com o Vitor Hugo e com o Alonso. O Sampaoli não está abrindo mão de 3 defensores nos últimos jogos. Ele conseguiu, né, esse encaixe defensivo aí, o time não sofre gol há 3 partidas. Na lateral direita, aí eu estava conversando com o Edu Panza, eu tenho uma dúvida ali. Ele vai colocar na ala direita o Scarpa, como foi contra o Juventude, ou por ser um jogo fora de casa, normalmente ele utiliza o Natanael, que é um jogador que é mais marcador, né? O Scarpa já é um meio ofensivo. Pode ser o Natanael ou até o Saravia. O Saravia voltou aí recentemente, muito tempo fora, devido a uma lesão. Se ele for com o Natanael ou o Saravia, do outro lado, creio que o Arana vai voltar. E aí ele tem os 2 volantes, para mim não mexe, com o Franco e o Igor Gomes, Bernard. E aí, se ele for com o Natanael ou o Saravia na direita, ele coloca o Scarpa armando o time junto com o Bernard e o Hulk no ataque. Se ele for com o Scarpa na ala, ele pode ter o Biel, né? Junto com o Bernard na armação. E para mim o Hulk volta, muito possivelmente no lugar do Rony mesmo. Porque o Hulk ficou 2 jogos fora, Cirilo. Não creio que ele vai ficar o terceiro. Deve voltar o Hulk, pelo que falou o Sampaoli na última entrevista. Para mim o Hulk joga amanhã e hoje em dia ele com o Rony estão jogando na mesma posição. Fora de casa, vai utilizar os 2 juntos? Acho pouco provável, por isso é essa provável escalação do Galo para amanhã. Ô Panzi, em primeiro ponto, a história do Hulk tem que ser respeitada e daqui a pouquinho vai ser tema, né? No nosso debate, vamos falar já sobre o Hulk, tem o Sampaoli para falar sobre ele também, sobre essa titularidade do Hulk amanhã. Ele vai começar o duelo contra a equipe do Fluminense, é um assunto para já. Mas temos batido muito na tecla quanto ao ataque, quanto à ausência de gols. O Cláudio tem destacado nos seus noticiários, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, também já na era Sampaoli, o número marcado de gols do Atlético é muito baixo, Edu. E assim, quando você filtra ainda mais e ignora os gols em geral e deixa só gol de atacante, baixa mais ainda, Edu. O gol de atacante com bola rolando, então, no Campeonato Brasileiro, o último foi no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados. Eu tenho brincado aqui, né? Quantos casais já não terminaram o relacionamento desde o último gol do Atlético de atacante com bola rolando pelo Brasileirão? Mas vamos lá, Cirilo. O Atlético nem criando estava, né? Eu me recordo do jogo contra o Bolívar, aqui em Belo Horizonte, o jogo da volta. O primeiro chute a gol do Atlético no primeiro tempo foi aos 40 minutos do primeiro tempo. Teve um desvio e aí o Hulk bateu um escanteio e o goleiro defendeu. Foi a primeira finalização do Atlético naquela ocasião. O Galo ganhou por 1-0 com o gol do Bernard já no último minuto, no finalzinho, nos acréscimos. A boa notícia é que contra o Mirassol o time produziu, fez um primeiro tempo criando oportunidades, marcando gol. Contra o Juventude o resultado foi péssimo, mas o time produziu, criou oportunidades, 2 bolas na trave. O Rony perdeu gols, mas pelo menos criou. Teve na área para finalizar, faltou sorte em alguns lances e competência em outros, ao menos a equipe voltou a criar. Para o ataque passar a fazer gol, o primeiro passo foi dado.
o Atlético está voltando a criar chances, está voltando a criar oportunidades e inicialmente perdendo a maioria delas. É ruim? É, mas voltou a criar. Então, é o primeiro passo dado. Agora é aguardar a tranquilidade, a confiança dos atacantes para que o Atlético volte a marcar seus gols com o ataque, com o Hulk, com o Rony, com o Biel, com o próprio Bernard, enfim. Essa turma está devendo, precisa fazer os gols, mas eu bato nessa tecla. Voltou a produzir. O primeiro passo está dado. Minha querida massa atleticana, hoje tem Galo, meus amigos. Quero saber aqui o seu palpite. Bom, não dá para saber aí, cravar 100% o que o Sampaoli vai fazer, porque realmente não tem como você cravar 100%. Mas, cara, vendo o que produziu aí o Rony e o Biel, cara, assim, tem uma grande possibilidade aí do Biel pintar ao lado do Hulk, né? Então, a Itatiaia praticamente cravou aí que o Hulk vai ser titular, né? Então, eu não acredito que a gente vai ver o Rony e Hulk, pelo menos não nessa partida, né? Então, eu acho que a gente vai ter essa alteração no Galo, né? A dúvida maior, né, é essa de Biel ou Rony, e na questão da zaga ali, porque a gente não tem o Lianco, né? Quem vai entrar no lugar do Lianco? Provavelmente o Sampaoli deve continuar dando moral aí para o Ivan Roman para fazer ali o terceiro zagueiro, né? Ou pode, com a novidade, que eu acho que é um pouco improvável entrar já de titular, o Saravia, né? Que está recuperado aí de lesão. Mas o que interessa, meus amigos, tem que buscar a vitória, independentemente de quem entre no campo, tem que entrar com vontade, com raça, para buscar a vitória, meus amigos. Tá muito preocupante a situação do Galo, então temos que pontuar, né? O pior cenário possível é uma derrota, o empate já não é bom, porque o Galo empatou contra o Juventude dentro de casa, então, cara, o ideal seria a vitória. E eu vou deixar o meu palpite aqui, que é 2-1 pro Galo. E eu quero saber também o seu. Tá confiante no Galão? Arrisca um palpite? Comenta aqui, inscreva-se e deixa o like. E se eu fosse o Sampaoli, eu tiraria o Rony e colocaria aí Biel ao lado do Hulk aí no ataque. Quero saber também a sua opinião. O que você faria, meu querido torcedor do Galo? Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Depois do jogo eu tô de volta, se Deus quiser, com uma boa vitória e mais 3 pontos aí de volta para BH. Um forte abraço, tamo junto e aqui é Galo.